10 jogos incríveis do Game Stick 4K que você precisa jogar. Opa, e aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Se prepara, porque hoje eu vou mostrar pra você 10 jogos incríveis que você encontra aqui, ó, no Game Stick 4K Lite. E não é qualquer listinha não, hein? Eu selecionei a dedo os jogos mais viciantes que você tem nesse Game Stick. Se você está pensando em comprar o Game Stick, esse vídeo é obrigatório pra você. E antes de qualquer coisa, se você quiser comprar um Game Stick com todos esses jogos que eu apresentar aqui, tem link aí embaixo na descrição. Somente neste link você vai adquirir um Game Stick com os mesmos jogos que o meu, que são jogos escolhidos a dedos, testados e aprovados por mim mesmo. Então, clica no primeiro link da descrição se você quiser adquirir o seu Game Stick 4K com uma biblioteca de jogos incríveis e sem aquele monte de jogo repetido Xing Ling. Eu vou começar aqui apresentando dois jogos clássicos de Atari. Isso porque eles não vêm, digamos que, no Game Stick que você compra aí da China. De fato, eu tive de colocar esses jogos porque um amigo meu, tio Alex, ele jogou, me apresentou ali no Game Stick e eu simplesmente me apaixonei por esses games. No primeiro momento, eu estou falando de Enduro, do Atari 2600. Para você que não conhece, esse é um dos jogos de corrida mais viciante. Basicamente, é uma corrida infinita em vários climas diferentes que te prende por muitas horas, devido ao fato de ser uma corrida infinita. Mais um game de Atari, eu tô falando de Mega Mania. Pra quem não sabe, o Mega Mania, basicamente, ele é um Space Invaders, só que de comida, de cozinha. Não sei, você vai tirando ali, vem comida, vem um monte de coisa ali, tudo a ver com cozinha pra você poder detonar ali, tá? Um Space Invaders só que de comida, eu não sei como explicar isso de outra forma pra vocês. Por hora, digamos que é um Space Invaders com um toquezinho assim psicodélico. Agora vamos lá pro Nintendinho, meus amigos. Sim, vamos falar dele. Metroid, um jogo que de fato revolucionou o que na época a galera conhecia de jogo de ação e aventura. Eu falo na época porque vários jogos aqui eu só fui conhecer muito tempo depois. Eu ainda sou uma pessoa jovem. Nesse game você controla o Samus Aran, que vai ali e digamos que explorar tudo em ambientes bidimensionais. Lembrando que esse jogo ele tem um estilo de mundo aberto bem diferente, onde tudo é conectado por portas e elevadores. Obviamente, por se tratar de um jogo cheio de tecnologia espacial, digamos, você pode ir coletando vários power-ups durante o game e melhorando o seu personagem. Na verdade, melhorando a armadura do seu personagem com vários poderes especiais. Ou seria melhor habilidades especiais? Eu acho que assim fica melhor. Habilidades especiais. Agora, um clássico que fez eu quebrar muita cabeça aqui com o Game Stick 4K, viu? Eu tô falando de Cadillacs e Dinossauros, isso mesmo. Vocês se lembram onde foi que você jogou esse jogo pela primeira vez? Eu joguei nos fliperamas e o Game Stick, ele trouxe isso de volta pra mim. Poder jogar um beat up tão clássico desse jeito, sem a necessidade de fato ter um arcade em casa, é sensacional. Esse jogo ele é perfeito para você jogar em dupla e tentar zerar. Tem gente que faz aquele desafio, né, de uma ficha e tal. Isso aí não é pra mim não. Eu gastava muitas fichas mesmo lá no fliperama. Tudo que você tem que saber sobre esse game é: primeiro, que você vai descer a porrada em geral, e segundo, é que vai ter dinossauro. Por isso, Cadillacs e dinossauros. Eu acho que é isso. Tem açougueiro violento também, hein? Na verdade, eu acho que aquele cara nem era o açougueiro, viu? Ele tinha dois facão assim, sabe? Mas eu acho que ele não era açougueiro não, viu? Comenta aí embaixo aí qual que era a profissão daquele cara, a não ser tentar te acertar com o facão. Cara maluco, velho. Agora, em sequência, vamos falar aqui de 4 clássicos do 16 bits. 16 bits na área. Sendo 2 deles Mega Drive e 2 Super Nintendo. Vamos começar pelo Super Nintendo, que é a minha praia. Eu gosto demais de Super Nintendo, porque de fato foi um dos primeiros consoles, se não o primeiro, na verdade, que eu joguei. E de certa forma, o Super Nintendo, ele teve um papel muito importante para mim, na minha entrada nesse mundo dos games. Wolf Shield, você já escutou falar nesse game? Na minha opinião, é um dos jogos mais injustiçados de todos os tempos do Super Nintendo.
Não tem como. Um jogo bom desse jeito, um jogo de plataforma, você pega poderes e tal. Cara, que jogo sensacional, com uma trilha sonora incrível, e ainda assim o jogo é tão pouco conhecido. Eu fiquei maluco porque eu joguei esse jogo no Super Nintendo e muito tempo depois eu procurei esse jogo, perguntava pra um monte de gente e ninguém sabia que jogo que era. Que o cara fazia um negócio assim pra baixo e virava um lobo, sabe? Ninguém sabia o que é isso, um lobisomem, e o jogo de plataforma, ninguém sabia me explicar de fato o nome do jogo, nem eu, porque na época que eu joguei, se eu me lembro bem, eu acho que o cartucho, não sei, tava com a label danificada, ou eu que não manjava nem isso aqui de inglês, e daí o Off-Shield acabou vindo parar nas minhas mãos muito tempo depois. Um detalhe é que eu tenho o cartucho físico, porém está na casa da minha mãe, e aqui no Game Chic eu consegui jogar o Off-Shield novamente. Que jogo fantástico, você de fato precisa jogar esse game. Mais um jogo de Super Nintendo, eu tô falando de Top Gear. Sim, o Top Gear clássico do Super Nintendo, aquele que muita gente conheceu no fliperama. Você já jogou Top Gear no fliperama, meu amigo? Guiar naquele joystick, que loucura, não? Inclusive, eu gosto tanto de Super Nintendo que eu fiz questão de pegar este controlinho aqui, ó, estilo Super Nintendo, para eu poder jogar no meu Game Chic 4K, viu? Porque vários jogos ali você acostuma demais com esse controle aqui, esse tipo de direcional aqui, nossa, isso aqui é sensacional demais. Dispensa muito comentário e muito frufru para falar que Top Gear é de fato um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu, sendo o amante de jogos de corrida que sou, não seria o mesmo se não colocasse esse jogo aqui, nosso top 10 melhores jogos do Game Chic 4K. Agora chegou a vez do Megão, né? Sim, o Mega Drive, que pra mim na época era considerado até um console elite, né? Vocês sabem o que é um console elite, né? É um console que pouquíssimas pessoas têm devido ao seu alto valor para ser adquirido, né? Quando na verdade muita gente falava que era o contrário, que o Super Nintendo que era mais caro, enfim. Não vamos entrar em muitos detalhes, senão daqui a pouco tá rolando Guerra 16 bits aqui. O primeiro jogo do Mega Drive que eu quero falar que você realmente precisa jogar se você ainda não jogou é o Contra Hard Corps. E esse, sem dúvida, é um dos jogos mais desafiadores dessa lista aqui. Para quem vai jogar Contra pela primeira vez, tudo que você tem que fazer é atirar, meu filho. Atira, corre, perna para quem tem e tenta não levar dano, tá? Porque eu tenho certeza que você vai morrer e talvez você até desista desse game. Eu sei que toda a franquia Contra é um pouquinho pesada, mas Contra Hard Corps, olha, eles pegaram pesado demais. Os chefões são extremamente absurdos. Tem gente que não gosta nem sequer de jogar de um, sempre quer jogar de dois pra dar uma aliviada ali na gameplay. Mas claro, com fases tão pesadas igual tem esse game, até eu, se tivesse mais um player para jogar comigo, olha, seria bom demais, ajudaria a zerar este jogo que até hoje eu nunca zerei. Streets of Rage 2 do Mega Drive, é mais um beat up aqui nos nossos melhores jogos aqui do Game Chic 4K, hein? Primeira coisa que você precisa saber é que é um jogo de pancadaria, mas talvez você já saiba disso. Mas olha, o destaque para esse jogo fica para trilha sonora. Que trilha sonora de arrebentar. Quando você entra nos lugares, você consegue perceber que tudo muda, a ambientação muda, porque a música chega a criar um clima ali para você poder descer o braço nos seus inimigos. Eu diria que esse é um daqueles beat up que você fala que, olha que jogo perfeito. Não dá para melhorar mais do que isso. Agora os nossos dois últimos jogos, sim, eu vou falar agora dois jogos de PlayStation 1. O PlayStation 1 não me marcou tanto de fato com seus clássicos da época, mas eu lembro que eu ainda ia na Lan House. Você lembra da Lan House que tinha TV de tubo? Pois é, nossa, que coisa da hora que era aquilo. E eu lembro de ter jogado alguns joguinhos no PlayStation 1 que acabaram criando uma marca aqui na minha cabeça. Um deles foi um mortal que eu fiquei doido, que simplesmente o personagem jogava caveira. Se eu me lembro bem, era o Shen Tsung, sei lá, mano, não sei falar o nome dele até hoje. Comenta aí como é que fala o nome dele, comenta a pronúncia, tá?
porque só escrever, pegar do Wikipedia até eu pego. Mas não é desse jogo de luta que eu quero falar com vocês, não. Eu quero falar do Tekken 3. E, gente, Tekken 3 do PlayStation 1 é de fato um dos melhores jogos de luta já feitos na história. Eu sei que muita gente odeia o 2. Joga um, mas ama o Tekken 3, não tem como. Movimentos suaves e muitos personagens para você poder escolher. Olha, a jogabilidade dele no PlayStation 1 ficou fantástica para um jogo de luta, que você consegue ver os golpes acontecendo e ainda assim não parece que o jogo tá lento. O contrário lá do Tekken 2, né? E agora o nosso último jogo, que é o jogo de PlayStation 1. Agora estamos falando de Winning Eleven 2002. Só uma curiosidade aqui, na minha região o pessoal falava muito Wing Eleven. E não é Wing Eleven, é Winning Eleven. Cara, que bizarro, eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Esse sim é um futebol raiz, um futebol de verdade. Se vê pela fluidez do game. Hoje em dia, não sei, eu não me adapto muito bem com o futebol moderno. Eu vou te falar, se você tinha um amigo que tinha um PlayStation 1 e você não jogou Winning Eleven, meu amigo, olha, esse cara não era seu amigo não, porque se ele fosse seu amigo, ele tinha te chamado para jogar a partidinha. Uma das coisas que eu mais gosto no Winning Eleven é que o pessoal tem atualizado esse game até hoje. Então, se você procurar por aí, além do 2002, você tem também outras versões mais recentes, onde o pessoal vai renomeando o elenco e tal, vai fazendo aquela modificação. Tem uns updates aí em uniformes de time. É uma coisa bem legal, obviamente, sempre foi um trabalho meio paralelo, meio não, completamente paralelo, mas que é a graça desse game. E aí, curtiu a lista de jogos que tem aqui no GameStick 4K? Se você quiser comprar o igualzinho esse, com a mesma lista de jogos que eu apresentei aqui, tem link aí embaixo na descrição, só você clicar e lá consultar, você pode ver todos os jogos que estão aqui. E sem aquele monte de jogo repetido que vem nos GameSticks que estão aí no mercado, que vem de qualquer fornecedor e sempre dá um pau. Aqui eu garanto, esse daqui não vai dar BO e qualquer probleminha, eu tenho o backup dele guardado com muito carinho para caso você precise eu te servir esse backup. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho também para você não perder nenhum futuro vídeo aqui, tentando passar um pouquinho das minhas experiências retrô. Valeu e até a próxima!